Vamos abrir a Bíblia para Êxodo, capítulo 18. Êxodo, capítulo 18. Quem aqui que está aqui já ouviu falar de Jetro? Levanta a mão para mim ver. Jetro, sogro de Moisés. Quem já ouviu, levanta a mão. Muito bem, pode baixar. Quem nunca ouviu falar de Jetro ainda, levanta a mão. Fala, não vi, pode levantar a mão quem não ouviu. Muito bem, maioria já ouviu, alguns nunca ouviu falar de Jetro. Mas talvez você já ouviu falar de Jetro, mas não sabe o que exatamente, né? Quem que é esse Jetro? Ou Jetro, não sei. Talvez Jetro fica melhor. Então, irmãos, esse é um dos textos preferidos quando nós tratamos de liderança. Pensa, irmãos, num assunto importante quando nós falamos de igreja. É liderança. É Êxodo 18. Pensa num assunto importante quando nós falamos de igreja, liderança. Por quê? Porque toda a igreja funciona com base em lideranças. Sem liderança, sem orientação, o povo se corrompe. A igreja fecha, o país quebra, a firma quebra, o povo se dispersa. Liderança é algo realmente fundamental. Quando trata de pessoas, liderança é fundamental. Por exemplo, quando uma instituição vai bem, ela está indo bem, é porque está bem liderada. Agora, quando vai mal, é porque está mal liderada. Isso não é um fator predominante só em igreja, não. Qualquer lugar, empresa, hospital, escola, governo, todo lugar exige o que? Uma boa liderança. O que é uma boa liderança na opinião dos irmãos? O que é uma boa liderança na opinião dos irmãos? Pensa aí comigo, uma boa liderança. O que é uma boa liderança, do seu ponto de vista? Cara xerifão, assim, que dá murro na mesa, quem manda aqui sou eu, não precisa respeitar, tendo medo já tá bom, negócio assim, né, aquele diretor de escola, né, durão. Não, irmãos, o que é uma boa liderança? Boa liderança é aquela que, presta atenção, boa liderança, às vezes você vai precisar disso aqui até fora da célula também. Boa liderança é aquela que consegue gerir. Falei bonito, né? É gestão, né? Gerir quer dizer você dirigir, organizar um negócio. Então, uma boa liderança é aquela que consegue gerir os recursos de uma forma harmoniosa e que possa produzir resultados de crescimento. Isso é uma boa liderança. É alguém que consiga gerir os recursos, seja ele pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo. Pessoas, dinheiro, recursos financeiros, e que consegue ter a visão de como encaixar cada um no trabalho, os recursos financeiros que tem, e conseguir fazer com que esses recursos possam criar uma produtividade, algo que possa gerar um ciclo de crescimento. Então, isso é uma boa gestão, isso é uma boa liderança. Aonde que isso funciona, pastor? Qualquer lugar. Dentro de casa, precisa ter uma boa liderança, sim ou não? Tem casas que quebram financeiramente? Fala, tem, pastor, já vi falar, né? Tem casas que o relacionamento se torna sem harmonia, sim ou não? Então, a Bíblia diz, a mulher sábia edifica, faz a sua casa crescer. Então, boa liderança é isso. Eu vou dar exemplo. Você tem aqui numa igreja, ou lá na sua célula, uma pessoa muito inteligente. Sabe cantar, sabe compor música. Uma pessoa que fala bem, interpreta um texto, é muito inteligente. E você olha para aquela pessoa e você fala assim, eu posso usar essa pessoa. Sim ou não? Posso usar.
Precisa usar. Mas de repente você olha o outro que não tem nenhuma dessas qualidades. O que você fala? Não posso usar isso não. Má liderança. De repente eu olho para esse público que está aqui, se eu quero ser um bom líder, eu tenho que entender como que cada um de vocês, a força que nós temos, esse menino aqui, ó, você mesmo. Como que esse menino aqui entra no conjunto para se tornar alguém produtivo? Está entendendo? Está entendendo? Como que, né? Aqueles dois senhores que estão sentados ali no fundo, ali, ó. Como que eu posso incluí-los no processo contínuo de crescimento? Aquele banco cheio de adolescentes ali, ó. Bonezinho para trás, cabelinho invocado, né? Como que eles entram no processo? Está entendendo, irmãos? Essas irmãs ali, né? Como que entram no processo de crescimento? Porque todo mundo tem uma energia, todo mundo tem um recurso, irmãos. Todo mundo tem. Mas nós, muitas vezes, não conseguimos olhar para os recursos que temos. Nós, muitas vezes, não conseguimos avaliar corretamente os recursos que temos. E aí você olha, às vezes, numa cidade, o mesmo ramo, por exemplo, de uma empresa, uma está indo muito bem, está crescendo, a outra está quebrando. Por quê? Faltou liderança, gestão, visão correta, aplicar bem os recursos. De repente a pessoa gasta todo o recurso que tem numa coisa. Por exemplo, eu vi uma empresa uma vez que eles precisavam de uma máquina. Eu não lembro direito o que era, mas precisava daquela máquina lá. E eles pegaram um bom capital daquela empresa, compraram aquela máquina. Colocaram lá, instalaram. 6 meses depois mudou tudo, irmãos. Mudou tudo. Era outra coisa já. E aquela máquina se tornou obsoleta. Foi todo o dinheiro, não deu recurso. Quebrou a empresa, a máquina. Por exemplo, pessoa que tinha uma oficina mecânica. E ele foi lá e investiu, por exemplo, num curso de consertar carburador. As irmãs talvez não saibam o que é isso, né? Mas antigamente os carros usavam um sistema de injeção de gasolina chamado carburador, que é um sistema mecânico, funcionava com vácuo. Depois eles criaram injeção eletrônica, que é totalmente diferente, funciona com uma bomba eletrônica. Estão entendendo, irmãs? Uma bomba eletrônica que injeta gasolina por bicos computadorizados. Totalmente diferente, totalmente diferente. Aí o cara foi lá, investiu, fez curso, comprou equipamento. 1 ano depois, acabou o carburador, veio a injeção eletrônica. O que ele fez? Péssimo negócio. Aquelas ferramentas, tudo aquilo ali. Colocou placa lá na frente, especializada em carburador. Irmãos, muita coisa acontece nesse sentido, de falta de ver como realmente... Agora, uma coisa que eu queria dizer para os irmãos. Todo recurso, isso está lá em 1 Coríntios. Paulo disse, né? Não falta nenhum dom para vocês. Todos os recursos que você precisa... Todo o recurso que você precisa está diante de você. Tudo. Tanto na sociedade, quanto na sua vida. Todos os recursos estão diante de você. De vez em quando alguém descobre lá uma coisa que ninguém sabia, né? Uma coisa que ninguém tinha pensado antes. E é sobre isso que eu quero falar um pouco também hoje. Então, eu queria trazer aqui um pouquinho, rapidamente, um pouco da visão aqui do conselho, que Jetro, não deu tempo, irmãos, de eu estudar a vida de Jetro, mas ele era um sacerdote dos medianitas. Não estou afirmando, mas talvez esse homem nem crente era. Nem era da turma de Israel, tá? O que aconteceu aqui, irmãos? Moisés tinha saído lá do Egito com 2 milhões de pessoas, menino, jegue, camelo, né?
menino birrento, jegue empacador, o negócio estava feio lá, estava tumulto total. Imagina, irmãos, uma igreja como a nossa, às vezes já dá uma série, sua célula, pronto, ó, sua célula, já dá um monte de coisinha para você resolver, né? Não é, irmãos? Já dá um monte de coisinha para você resolver lá. Imagina 2 milhões de pessoas junto, sem casa, sem banheiro, sem remédio, criançada, aí, um monte de problema, sem água, no meio do deserto. Não é? Aí Moisés, o Jetro foi fazer uma visita para Moisés, eu amo muito esse texto. Versículo 13. E lá eles viram, fizeram um holocausto tal, e Moisés contou toda a história para Jetro, o que aconteceu, No outro dia, versículo 13, no dia seguinte, Moisés assentou-se para julgar as questões do povo, e este permaneceu de pé diante dele, desde a manhã até o cair da tarde. Quer dizer, desde quando o sol nasceu, até a hora que o sol se pôs, mais ou menos em torno de 12 horas. Em pé, fila, pior do que o DNSS ali, aquela fila imensa, né? E aí, e o sogro só observando. É para isso que existe sogro. Quando o sogro viu tudo que ele estava fazendo pelo povo, disse: o que é que você está fazendo? Talvez a pergunta é: o que é que você está tentando fazer? Porque só você se assenta para julgar e todo este povo espera de pé. Não tinha estrutura nenhuma, irmãos. Não tinha estrutura, não tinha cadeirinha para sentar, senha, revestinha a paleta, não tinha nada. Era em pé, no deserto, imagina, no sol. Não tinha nada. Aí ele falou assim, desde a manhã até o cair da tarde. Quando o sogro viu tudo o que ele estava fazendo pelo povo, disse... Desculpe, versículo 15. Moisés lhe respondeu: o povo me procura para que eu consulte a Deus. Toda vez que alguém tem uma questão, esta me é trazida. E olha só, e eu decido entre as partes, ensino-lhe os decretos e leis de Deus. Então, normal que as pessoas procurem alguém que tenha autoridade, seja o pastor, seja o líder da célula, seja o discipulador, para julgar questões que acontecem, não é, irmãos? Os casais de vez em quando têm lá uns atritos, tem que resolver, não é? Acontece ou não acontece? Os casais têm uns atritos, vem lá, para quem que eles vão procurar? O líder da célula. Agora tem o líder da célula. Né? Senão ia procurar o pastor, ou a esposa do pastor. Agora procura lá, né? Ou o discipulador, vai procurar alguém para resolver a questão, não é assim que funciona? E aí o que ele fazia? Ele ajudava a decidir entre as partes. E o que mais? Estão comigo aí? Êxodo 18, versículo 16. Acompanha aí, irmãos. E eu decido entre as partes, o que mais que ele fazia? Ensino-lhes os decretos da lei de Deus. Pronto, princípio de aconselhamento bíblico completo aqui, irmãos. Você vai decidir, mas você vai decidir pelo princípio bíblico. Quando alguém lhe pede um conselho que está com algum problema, brigou com o irmão, o marido brigou com a mulher, aconteceu alguma coisa que chega até você, você dá o que para ele? Um versículo bíblico, não é? Um versículo bíblico para resolver a questão. Mostra um princípio bíblico. Se você não sabe, você procura saber. Hoje está fácil, tem o Google aí, tem alguém mais experiente que possa dar. Então, presta atenção nisso aí, grife isso aí na sua Bíblia, né? Na minha aqui já está grifado, porque isso é muito importante, irmãos. Se alguém me procura para resolver um problema, o que eu faço? Princípio bíblico. Qual o princípio bíblico que ele está quebrando? Qual o princípio bíblico que está sendo transgredido? Qual o princípio bíblico que está sendo aplicado? Precisa ser aplicado na vida daquela pessoa, irmãos. Pronto. Então, é muito importante que você possa decidir entre as partes, dar uma opinião, mas que seja baseada num princípio bíblico. Você vai disciplinar o filho. O que você tem que fazer antes? Contar para ele qual princípio bíblico ele está quebrando. Certo? Certo ou não? Vai corrigir um irmão que está em pecado. Qual o princípio bíblico que está quebrando? Tem 2 irmãos que estão em desavença. Estão desavindos, né? O que você faz?
Qual o princípio bíblico que está sendo quebrado? E aí você vai conseguir achar o caminho para um bom aconselhamento. Tá certo, irmãos? Guarda isso aí. Isso é benção. Nunca esqueça disso. Nunca achar e dando conselho feito doido, né? Procura. Há um princípio bíblico que está sendo quebrado. Lê, aplica e aconselha. Continuando. 17. Respondeu o sogro de Moisés: o que você está fazendo não é bom. Moisés estava ali com uma situação muito atípica, povo no meio do deserto, não podia voltar, senão morria, se continuasse morria também, o povo estava irritado, o povo estava nervoso, com razão, o negócio estava difícil ali. Vai, fica você, com a tua família, vai para o meio do deserto com uma barraquinha lá, e leva só o cachorro para você ver que situação que você vai ficar. A mulher vai ficar nervosa, os filhos vão ficar irritados, em 3 dias você endoida. Ou não? Então, o que acontece, irmãos? Eles estavam lá e o sogro falou: o que você está fazendo não é bom. O que significa? Quer dizer, esse negócio não vai dar certo, não vai produzir. Não. Moisés, para você pensar aonde você está indo, irmãos. Isso é um princípio para a nossa vida também. Eu gosto daquele ditado que diz assim: se você não gosta do que você está colhendo, procure mudar o que você está plantando. Tem muita gente brigando com você, provavelmente está plantando alguma coisa que está colhendo isso. Está tendo muita dívida, cuidado com o que você está plantando, a forma com que você está administrando. Está colhendo frutos ruins, coisas ruins estão acontecendo na sua vida. A célula, na vida pessoal, em casa, no trabalho. Coisas não estão legais, não está acontecendo. Olha, avalia o que você está fazendo, ou pede para alguém avaliar, vou falar sobre isso um pouquinho também, mas dá uma olhada para você ver como que certas coisas não estão certas. Se você não está fazendo algo corretamente, se você não faz a receita do bolo corretamente, provavelmente não vai dar certo no final. Uma vez eu fiz um bolo bacana, bati tudo. Ei, Maurício, fiz um bolo, esqueci de pôr fermento. Não cresceu, tive que jogar tudo fora. Se você não gosta do que você está colhendo, procura mudar o que você está plantando. Então, ele falou: olha, não está legal. Aí o versículo 18: você e o povo ficarão esgotados, pois esta tarefa lhe é pesada demais, você não pode executá-la sozinho. Grifa isso na sua Bíblia. Irmãos, isso é uma coisa que muita gente precisa aprender. O que eu preciso aprender, pastor? Que você não vai dar conta de fazer sozinho. Dá conta. A dona de casa que quer cuidar da casa sozinha, sem pedir ajuda para os filhos e para o marido, o que vai acontecer com ela? Vai ficar esgotada e vai desistir do negócio. O pastor que quiser fazer tudo sozinho na igreja, o que vai acontecer com ele? Vai ficar esgotado e vai desistir do negócio. O líder de célula falou: vou fazer tudo sozinho. Eu arrumo a sala, faço o lanche, busco as pessoas em casa, levo depois lavo a louça no final da célula, arrumo as cadeiras. O que vai acontecer? Faço visita, faço o GE que tiver que fazer, discipulo todo mundo da célula. O que vai acontecer com esse líder? Hein, Fabinho? O que vai acontecer com ele? Ficar esgotado. E vai acontecer o que mais? Vai ficar desanimado. Ninguém aguenta, irmãos. Então, esse é um princípio fabuloso de liderança, irmãos. Ninguém consegue fazer tudo sozinho. O versículo 19: agora ouça-me, eu lhe darei um conselho. Aí precisou do sogro vir para dar um conselho. Ainda bem que foi o sogro, não foi a sogra. Porque se fosse a sogra, irmãos, ia ficar muito chato para Moisés. Já pensou a sogra chegar e falar assim: você está fazendo tudo errado, menino? Né? Fazendo tudo errado. Ele já era um senhor, já de idade aqui, viu, irmãos? E tinha sogro ainda, né? Não sei se tinha sogra, né? Mas ainda bem que não foi a sogra. Chegou lá e falou: darei um conselho. E que Deus seja com você. Que Deus esteja com você.
Seja você o representante do povo diante de Deus e leve as suas questões. Oriente-os quanto aos decretos, leis, mostrando-lhe como devem viver e o que devem fazer. Mas escolha dentre o povo homens capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos. Estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. Parar aqui um pouquinho. Então, qual foi o conselho que ele deu? Primeiro, ele falou, o povo precisa de um líder. Um corpo precisa ter uma cabeça. A cabeça da igreja é Cristo. Mas toda instituição precisa ter um líder. E esse líder, o que ele tem que fazer? Orientar as decisões gerais do povo. Por exemplo, hoje nós estamos aqui nesse lugar. Mas amanhã nós vamos levantar acampamentos para o norte, vamos andar 50 quilômetros e vamos acampar novamente. Então, da onde partiam essas orientações gerais? Do líder Moisés. Era essa a ideia aqui, os irmãos estão entendendo? Então, uma igreja precisa ter um pastor titular, né? Uma firma precisa ter um presidente, precisa ter alguém que dá a visão geral. Porque se não tiver, irmãos, o que vai acontecer? A cabeça quer para um lado, né? Até dentro da casa aqui que a Bíblia diz, seja o marido, cabeça. Se o marido não tiver, a mãe é o cabeça, né? Se ele não vier a faltar, por algum acaso. Então, o conselho dele foi o seguinte, escolha, versículo 21, acompanha comigo, por favor. Escolha dentre o povo que você tem, dentro da tua célula, dentro da tua igreja, escolha dentro do povo homens, acompanha comigo aí, primeiro, capazes de realizar o trabalho. Às vezes tem coisas dentro de uma igreja, dentro de uma célula, que é bem simplesinho, irmãos. Bem simples mesmo, mas que dá trabalho. Sim ou não? Trabalho. Mas às vezes é fácil de fazer. Eu vi uma estatística que é muito interessante, e vale a pena a gente repassar ela aqui. Estatística dizia o seguinte, 100% de tudo que você faz, olha só, onde você investe teu tempo, gasta teu dinheiro, tuas energias, você investe naquilo. Então, ele disse o seguinte, 60% de tudo que você faz, qualquer um pode fazer. Qualquer um faz. 40% de tudo que você faz, pessoas treinadas e ligadas a você conseguem fazer também. Agora, 10% do que você faz, só você pode fazer. Só você pode fazer. Então, o que isso ensina para nós? Que nós precisamos usar, não usar na palavra, mas ter cooperadores que nos ajudem a fazer o trabalho. Por exemplo, irmãos, você chega lá na célula, só um exemplo, aí tem que arrumar cadeira, fazer o lanche. Qualquer um pode fazer isso. Pode ser até um visitante que chegou lá, você fala para ele, ajuda a arrumar as cadeiras, ele ajuda. Agora, ministrar lá na célula, você pode pedir para alguém que está mais capacitado, né? Agora, determinadas coisas que você faz ali, só você pode fazer. Então, por exemplo, irmãos, nós começamos a dar sentido à nossa vida quando pensamos nisso. Quando nós começamos a gastar 95% do nosso tempo fazendo coisas que qualquer um pode fazer em nosso lugar. Agora, tem coisas na minha vida que só eu posso fazer. Por exemplo, TSD. Posso contratar alguém para fazer no meu lugar? Tem como ou não? Não tem como, irmãos. É eu que tenho que fazer, né? Dar uma atenção para minha esposa, linda, querida, né? Levar ela para jantar fora. É só eu posso fazer, irmãos. Eu não posso delegar essa tarefa para ninguém, né? Ela não aceitaria uma coisa dessa também, nem eu. Então você começa a perceber que certas coisas na sua vida são importantes. Passar aquele tempo com seu filho, né? Você não pode delegar isso para ninguém. Então você começa a perceber que certas coisas na sua vida são realmente importantes, porque só você pode fazer. Faça a lista de coisas que só você pode fazer, ninguém mais pode fazer. E começa a gastar mais tempo naquilo, né?
Então, tem um discipulado 1 a 1. Eu quero falar com os irmãos numa próxima oportunidade sobre a importância de nós investirmos o nosso tempo em pessoas que estão trabalhando conosco. Então é isso que nós aprendemos. Então ele falou: sejam capazes, temente a Deus, dignos de confiança, inimigos de ganhos desonestos, estabeleça-os como chefe de 1.000, de 100, de 50, de 10. Versículo 22. E eles estarão sempre à disposição do povo para julgar as questões, trarão a você apenas as questões difíceis e as mais simples decidirão sozinhos. Isso tornará mais leve o seu fardo, porque eles o dividirão com você. Então, olha que interessante. Primeira coisa, esses líderes estão à disposição. Você está à disposição? Tem muita gente que não está. Não, eu não estou à disposição. Não conte comigo. Mas muita gente está, é fácil de saber, só você perguntar. Quem está disposto a poder se envolver aqui num trabalhinho? A pessoa levanta a mão, eu estou, conta comigo, né? Eu vou. Aí você põe aquela pessoa para fazer alguma coisa que vai aliviar o seu fardo. Está pesado, está difícil. Né? Então, é gostoso, irmãos, às vezes quando você, por exemplo, tem alguma coisa para você fazer, você distribui as tarefas, não para você ficar mais folgado, mas para você poder fazer o negócio com excelência. Então, essas qualidades que ele traz aqui são importantes. Ele diz: escolham homens capazes. Como às vezes a pessoa não tem capacidade, é só dar um treinamento. Às vezes em 5 minutos você treina alguém para fazer alguma coisa. Não é verdade? Às vezes gasta mais tempo, mas tem coisas que é rápido. Você dá um treinamento, a pessoa aprende, é esperta e ele já começa a trabalhar naquilo. Então essas pessoas têm que estar à disposição, disposto a fazer. E outro princípio fundamental aqui, irmãos: as questões mais simples, eles mesmos decidirão. É fantástico isso aqui, porque tem coisas que é muito simples. Eu imagino que Moisés, o grande Moisés, líder geral da nação, tinha que resolver problema de briga de menino. Briga de menino. Menino brigava lá, dava uma estilingada no outro. As mães brigavam também, não acontece muito isso? E vamos resolver. Não conseguiu, vai lá falar com Moisés. Ficava o dia inteirinho na fila, os meninos brigando lá, e resolveu o problema. Isso era para que o chefe de 10 já resolvia isso aí, né? Então, irmãos, é um princípio fantástico esse. Que coisa maravilhosa, eu fico vislumbrado quando eu vejo isso. E o versículo 23, ele diz: se você assim fizer, e assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades, e todo este povo voltará para casa satisfeito. Olha que coisa fantástica, só para terminar essa leitura aqui, daí vou tentar pregar os pontos. Você será capaz de suportar a dificuldade. Muitas vezes nós não suportamos a dificuldade de qualquer tarefa que pegamos, porque nós não estamos sabendo como administrar aquilo de forma que fique suave. Pensa para você ver. Talvez você que está aqui essa noite está numa situação dessa. O negócio está pesado demais para mim, não estou dando conta. O que está acontecendo? Precisa entender que algum ponto da administração está errado. Você que é líder de célula, por exemplo, não é para ser pesado demais para você. Ah, pastor, mas está. Talvez você precise dividir mais, olhar com mais atenção, ver quem que você pode usar, você pode administrar melhor isso. Para que você possa suportar as dificuldades. Dificuldade vai ter, mas você vai suportar. Todo este povo voltará para casa satisfeito. Interessante isso aqui, não é? Que coisa interessante. O povo vai ficar satisfeito, irmãos. Quem que gosta de ficar em fila e não resolver nada? Passar o dia inteiro lá e no outro dia ter que voltar sem senha. Difícil demais. E às vezes você começa a olhar à sua volta, o povo está insatisfeito, o povo está reclamando, né? E o povo vem reclamar com quem? O líder. É reclamar com o líder. E o líder faz o quê?
Tem que achar um jeito de administrar aquilo para que ele possa delegar outras tarefas a outras pessoas. Versículo 24, Moisés aceitou o conselho do sogro e fez tudo o que ele tinha sugerido. E aí, você pode ler o restante. Só aplicar aqui, irmãos, rapidamente, algumas questões importantes. Primeiro, eu já falei no início, liderança é um assunto fundamental na igreja, na célula. Não pense você que esse assunto não é importante numa célula com 5 pessoas. Se não tiver liderança, a coisa não anda. E às vezes não está andando porque a liderança está errada. É fundamental esse assunto. Colocar esses princípios em prática. Segundo, olha só, presta atenção, irmão. Isso aqui não vale só para a tua célula ou só para a igreja. Vale para a tua vida, para o teu negócio. Vale para tudo. Presta atenção. A solução é mais simples do que você pensa. Vou falar de novo, a solução é muito mais simples do que você pensa. Você imaginou o tamanho do problema que Moisés tinha? Deu para imaginar ou não? Você conseguiu imaginar o tamanho do problema? Aquele monte de gente, milhares de pessoas ali para receber orientação. Moisés sozinho. Como é que você dá conselho que você daria para Moisés? Falar, compra um smartphone e põe todo mundo no WhatsApp, faz um grupão, né? Você vai arranjar outro problema, irmão. Porque aí o pessoal vai começar a dar... Não, deixa para lá. Aí, ele falou, vamos dividir esse negócio. Olha que coisa simples, irmãos. Que Deus deu para Moisés. Coisa simples. O princípio mais elementar de liderança do universo é esse. Dividir as tarefas, colocar líderes, sublíderes, tudo no mundo funciona assim. Só Moisés que não tinha essa visão. Você vai no exército, como é que funciona o exército, irmãos? Desse jeito aí. Você vai numa grande empresa, como é que funciona? Desse jeito aí. Ou não? Então você vê que princípio, que coisa simples. Irmãos, talvez você tenha algum problema para resolver, eu também tenho os meus, você tem os seus, mas irmãos, vamos pedir a Deus que nos dê clareza de visão para ver que às vezes o negócio é simples. E nós não estamos tentando complicar. Sabe o que às vezes nós estamos querendo, irmãos? Que Deus faça um negócio assim mega sobrenatural na nossa vida. Tipo assim, Deus deu um superpoder para Moisés, tipo The Flash, que ele rapidinho resolvia. Não, o que Deus fez? Mandou um sogro vir dar um conselho bem simples para ele. É igual aquela história da Colgate, acho que é da Colgate. Não sei se vocês já ouviram essa história. Que eles montaram um grande equipamento para pôr automatizado, que era feito à mão, automatizado, a bisnaga dentro da caixinha, fechar e colocar nas caixas. Deu um problema. Lá, de vez em quando, uma caixinha vinha sem a bisnaga, a máquina falhava. Chamaram os engenheiros lá do outro país para chegar lá e examinar o que está acontecendo. Passaram dias, aqueles engenheiros trabalhando, não conseguiam achar o problema. Para desmontar essa máquina, montar de novo, vai gastar milhares de dólares. Então vamos fazer o seguinte, vamos criar um equipamento, um sistema tipo uma balança digital, muito sensível, que quando uma caixinha vazia passar aqui, o peso dela vai fazer com que acione um sensor digital, aí um braço mecânico tira ela, e aí gastaram lá não sei quantos $1.000 para criar aquele negócio computadorizado, digital, mecânico, robotizado e tal. E o diretor instalou aquilo, funcionou com a primeira caixinha, foi embora, passado uns 15 dias ele voltou para fazer a vistoria, né? Chegou lá, o negócio tudo desligado, irmãos. E o Zé trabalhando ali, trabalhando ali na máquina. Aí o chefe falou, escuta, mas por que o sistema está desligado? Aí disse que o
Zezinho falou assim, sabe o que é, chefe? Esse negócio é muito difícil de lidar, nem sempre funcionava, faz muito barulho, muito complexo, tem que ligar computador, instalar programa. Ele falou, então resolvi de outro jeito. Ele falou, mas o que você fez? Coloquei esse ventilador aqui, quando passa uma caixinha vazia... Está vendo, irmãos? A solução era tão simples, não ia gastar nada. Só deixar um ventilador ligado, quando passa uma caixinha vazia, a caixinha vai embora. Irmãos, às vezes a solução é tão simples, e nós estamos, sabe, vamos pedir assim a Deus para iluminar nossa mente. Irmãos, problema se resolve com imaginação. Imaginação. Não adianta você ficar trabalhando feito doido, tem hora que você tem que parar. Quando é que você acha a solução do problema lá que você tem? É quando você está trabalhando ou quando você está pescando? Você está pescando. Então, é interessante, irmãos, que eu vi uma reportagem semana passada de um homem que ficou milionário nos Estados Unidos aos 65 anos de idade. Aí alguém entrevistaram ele e falou, por que você ficou milionário aos 65, não aos 55, nem aos 45? Ele falou, porque eu só consegui ganhar dinheiro quando eu parei de trabalhar. Eu não tinha tempo de trabalhar. Então, cuidado para você não... O que eu estou querendo ensinar com isso? Quero que você fique milionário? Também, amém, receba. Porém, irmãos, eu quero que você entenda que muitas vezes você tem que parar, raciocinar, orar, buscar Deus, ficar pensando, pegar um caderninho e escrever. Às vezes a solução simples está ali. Porque esse negócio aqui, olha, depois que Jetro falou, o negócio é simples demais. Acho que é coisa simples. Terceiro, conselhos são uma bênção, irmãos. Se a tua sogra chegar em você e falar, vou te dar um conselho, é bom ouvir. É bom ouvir. O sogro tudo bem, pastor, mas a sogra é demais. Não, ouça. Os conselhos, querido. E por último, delegar tarefas para repartir a carga de sua liderança. Talvez você está cansado hoje, estou vendo. Talvez está cansado porque culto de quarta-feira já é meio cansativo mesmo, né? Você já está não é que o culto é cansativo, é que você já vem cansado do dia. Acordou cedo e tal. Mas às vezes você está cansado mesmo. Eu vou acabar largando esses negócios de ministério, está muito difícil. Delega, começa a delegar, começa a repartir a carga. Começa a repartir a carga. Começa a pôr as pessoas para fazer as coisas. Um dia vou contar uma coisa que eu fiz aqui, eu vou encerrar. Eu sofri esse acidente. No final das contas, agradeci a Deus, porque minha esposa sabe como é que eu estava antes, né? Aí quando eu sofri o acidente, cheguei em casa, deitei na cama lá, aí ela chegou em mim e falou assim, agora vai parar? Eu já estava parado, ela sabia, mas ela perguntou, né? Vai parar agora? Eu falei, agora eu vou. E, irmãos, que descansada que eu dei, irmãos. Foi uma das melhores da minha vida. Fiz uma escala para o pessoal pregar aqui, o Fabinho pregou, o Paulo pregou, o Cosme pregou, o Gilson pregou, quem mais pregou? O Rodrigo pregou, né? Não pregou. O Tadel foi uma benção, o pessoal veio, ouviu a pregação, né? E eu estava lá machucado. Não é que eu queria descansar, é que Deus me deu uma parada também. Então, eu acho que, às vezes, irmãos, nós precisamos entender esse princípio de uma forma realmente prática. Começa a fazer isso, a partir já dessa semana, delegando responsabilidade. Começa a conversar com as pessoas, a olhar de uma forma que possa realmente aliviar a sua carga. Você vai ver que bênção que é. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer por essa palavra, que eu mesmo, Pai, possa ser o primeiro a colocar em prática na minha vida. Preciso muito, ó Deus. E cada um dos irmãos que estão aqui, principalmente os líderes de célula, e também outros irmãos que na sua vida, no seu lar, na sua casa, comecem a trabalhar dessa forma, Senhor, porque é um princípio tão bom. E que o Senhor nos ajude a enxergar soluções simples, aquilo que é mais simples, soluções para a nossa vida, para a nossa igreja, para a nossa célula, para os nossos ministérios. Nos dê, Pai, uma direção nesse sentido. Abençoe esses irmãos, eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém.